Olá pessoal, boa noite. Vamos retomar a nossa terceira aula na data de hoje. Eu já conversei com vocês, estamos quase chegando na parte final do procedimento comum. Já falamos da petição inicial, da contestação, da reconvenção, iniciamos um pouco a decisão de saneamento na aula passada, falamos um pouco de provas e uma coisa que eu quero retomar, que eu terminei a aula informando para vocês e que serve para quem não assistiu a aula na data de ontem, se refere mais uma vez ao prazo para a Defensoria Pública, já que se trata de um julgado que foi consolidado pelo STJ e que se refere ao CPC de 2015 que está atualmente em vigor. Toda intimação, para ser válida para a Defensoria Pública precisa receber carga dos autos, precisa receber os autos pessoalmente. Então, mesmo que o defensor público seja intimado, que foi o exemplo que a gente deu ontem, Jefferson, ele está na audiência de instrução ou mesmo na audiência de conciliação. Se constar na ata de audiência que o defensor público sai intimado naquela data para apresentar a contestação, no caso da audiência de conciliação e mediação, que vem depois da contestação, ou então uma eventual diligência, alguma providência, não vai ser considerada válida essa intimação. Mesmo que o defensor diga: não, excelência, pode colocar aí no termo de audiência, prevalece que deve ser feito uma interpretação sistemática entre o CPC, que é o artigo 1003, parágrafo 1º, e a lei complementar que garante a intimação pessoal da Defensoria Pública, tá certo? A gente agora vai continuar a parte de provas. Eu comecei a conversar com vocês muito pouco sobre provas, porque lembrem do quadrinho que eu fiz aqui, do esquema. Tem a decisão de saneamento e depois da decisão de saneamento é quando vai ocorrer a audiência de instrução. Essa audiência não é imprescindível, ela pode ou não acontecer. Se, por exemplo, for o caso de só ser produzida prova pericial, não vai haver necessidade da audiência de instrução. Mas se for o caso de prova testemunhal, colheita de depoimento pessoal, o juiz vai observar aqueles requisitos das decisões de saneamento que a gente viu ontem e também vai deliberar pela produção probatória. Eu iniciei, até brinquei na aula passada que a gente ia falar sobre o Neymar hoje, mas a situação não é sobre a questão jurídica criminal envolvendo o Neymar, mas sim sobre a possibilidade dele ter utilizado aquela conversa que todo mundo deve ter pelo menos visto ou tomado conhecimento. No lugar de colocar isso no Instagram, colocar o teor da conversa, ele poderia ter utilizado a ata notarial, que é um instrumento previsto no CPC de 2015, porém já tinha um certo respaldo da jurisprudência no CPC de 73, e aplicando-se ao processo penal não há impedimento nenhum, porque o que se veda no processo penal são as provas ilícitas. Não há nenhum impedimento para a utilização de prova, principalmente em favor do réu, do futuro réu, do investigado, né? Utilizando-se subsidiariamente do processo civil. Então, como é que o Neymar poderia utilizar essa prova, essa conversa no WhatsApp através da ata notarial? O Neymar vai lá no cartório, mostra para o serventuário do cartório toda a conversa e ele vai colocar isso numa espécie de um documento público, né, que é dotado de fé pública. E ele vai dizer que o celular o número do IMEI do celular, a marca do celular, de onde veio as mensagens, o teor das mensagens, o que é que significa a foto, ele relata tudo. O que tiver de áudio, de vídeo, absolutamente tudo. Isso é muito importante porque esse tipo de prova, ele não é suficiente que você faça o print e junte no processo, que é muito fácil hoje fraudar. É muito fácil, né, a gente vive cercado de fake news, então é extremamente fácil a gente se deparar com situações como essa. E você levando a prova imediatamente, ela não se perde. Então isso vale tanto para o processo civil quanto para o processo penal. Se, por exemplo, numa ação de família, que vai ser o grosso da Defensoria Pública, numa ação de família em que há troca de ofensas, em que há uma possível alienação parental, só que essas provas só são provas de telefone celular. Você não vai levar o telefone celular para a audiência para mostrar para o juiz, porque qualquer pessoa pode dizer que foi a ULI que escreveu, mas aquele número não é da ULI. Como é que o juiz vai identificar? Então a ata notarial ela serve justamente para isso. E aí vocês utilizam esse exemplo do Neymar para
colocar na prática como ela é válida, como ela é importante, como ela não é utilizada. E ela não é utilizada não é só porque as pessoas não conhecem, é porque é muito cara. É muito caro. O cartório, não sei aqui, mas, por exemplo, eu já fui fazer uma ata notarial de 3 páginas e foi mais de R$1.000. Eu não sei se por ser um cartório do interior, isso era o único cartório, então eu não tinha opção, mas no caso da Defensoria Pública, naquele rol de medidas que são possíveis de serem pleiteadas no âmbito da gratuidade, estão as questões cartorárias. Então a Defensoria Pública pode sim, no seu assistido, pedir para que o cartório lavre essa ata notarial, né? E vocês juntem isso no processo sem custo para o assistido de vocês, tá certo? Além dessa questão específica de provas, notadamente da ata notarial, o que é que eu quero conversar com vocês? As provas, elas têm a finalidade de comprovar as proposições de fato. Buscar a verdade é uma meta ideal, mas inatingível dentro e fora, tá equivocado ali, dentro e fora do processo, segundo o professor Marinoni. É a mesma ideia do processo penal. No processo penal, muito se fala em busca da verdade real, mas agora é mais comum se utilizar a busca da verdade, porque a real a gente nunca vai atingir. A gente nunca vai saber efetivamente o que aconteceu no caso do Neymar. Ele diz uma coisa, ela diz outra, a imprensa diz outra coisa, os advogados dizem outra completamente diferente. Então é muito difícil se buscar essa exatidão, essa verdade absoluta. É por isso que se fala em meta, tanto para o processo civil quanto para o processo penal. A prova, ela é um direito constitucional. Existe um direito constitucional à prova. A gente conversou ontem, a Dani deve se lembrar, eu falei que tudo pode ser relacionado a um princípio e que é muito importante vocês estudarem a principiologia de qualquer que seja a matéria. Tributário, administrativo, constitucional, ambiental, inclusive processo civil. A gente falou da cooperação ontem, da boa-fé processual, da primazia do julgamento do mérito e aqui, mais uma vez, a gente vai se lembrar do chamado neoconstitucionalismo, a leitura do processo civil à luz do texto constitucional. E de onde eu posso extrair o direito fundamental à prova? Da duração razoável do processo, do princípio do acesso à justiça. Porque acessar a justiça não é só eu ter a possibilidade de promover uma ação, mas é eu também ter meios suficientes para atingir o objetivo, para ver concretizado o meu direito. Então existe o direito fundamental à prova. É por isso que vocês vão trabalhar muito com essas questões, especialmente quando os juízes indeferirem as provas que forem pleiteadas por vocês em favor de quem vocês estiverem assistindo. E aí vocês podem me perguntar, Carol, mas se é um direito fundamental à prova, eu tenho um direito constitucional de produzir a prova, como é que o juiz pode indeferir? Isso não tem uma certa divergência? Há uma imparcialidade quando o juiz se envolve demais, se envolve demais na produção probatória? Existem exceções, como há exceção em tudo. E também aquela questão da ponderação de princípios. Nesse caso, é sim possível que o juiz venha indeferir uma prova, se ele considerar a prova protelatória, se ele considerar a prova desnecessária, mas vocês têm que observar especialmente o seguinte. Eu falei muito do rol do artigo 1015, que é o que trata do agravo de instrumento. Nesse rol não diz que o indeferimento de prova pode ser agravado. Então, se por exemplo a ULI apresenta um rol de testemunhas e requer a produção de prova testemunhal, o juiz, ao analisar esse pedido, vai indeferir considerando que a prova é meramente protelatória e fundamentar a decisão. O que a ULI pode fazer? De acordo com o 1015, ela não pode fazer nada, ela não pode agravar. Mas, de acordo com o entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do artigo 1015, seria, em tese, possível o agravo de instrumento. Por que eu falo em tese? O STJ, quando ele decidiu esse agravo, ele falou que as situações de urgência
não abrangidas no rol do 1015, não abrangidas expressamente, podem ser agraváveis. E mais uma vez eu me reporto a vocês, o que é urgência? Urgência para mim é uma coisa, urgência para a Dani é outra, para a ULI pode ser outra, STJ pode ser outra, então é algo muito subjetivo, tá certo? Então é por isso que muito mais do que antes no CPC de 73, agora os juízes têm que ter a cautela ao indeferir a produção de provas, porque se eu não conseguir com o agravo de instrumento reverter essa decisão, o que é que vai acontecer? Vai ser gerada uma sentença. E eu só posso questionar aquela prova que foi indeferida em preliminar de apelação. Então eu demoro muito tempo para isso acontecer. Então, para evitar que se interponha um agravo de instrumento, que o tribunal considere que não há um requisito da urgência, é importante que o juiz só indefira a prova em casos excepcionalíssimos, tá certo? Acontece muito, e eu me deparei com situações assim, de partes que querem protelar. E aí pedem carta precatória para o interior da Bahia, numa cidade de 5.000 habitantes que não tem entrega do carteiro, ou então para o interior do Pará, numa cidade que fica 24 horas de barco, mas na verdade não tem ninguém para ser ouvido lá. Isso, eu não vou nem dizer o termo, né? Porque além de uma... é uma má-fé, né? É uma má-fé processual. Tá indo de encontro à boa-fé processual. Então, nesse caso, nessa hipótese, é claro que o juiz pode, antes de indeferir, questionar. Esqueci teu nome. Pro David. David, você como defensor, diga qual é a relevância dessa prova. Me indique para que essa prova vai servir para fundamentar o direito do seu assistido. É pelo menos assim que eu, se ainda juíza fosse, faria dessa forma. Antes de indeferir, justamente por essa problemática do 1015, questionaria qual a necessidade da prova, tá certo? Então tome bastante cuidado com isso. Outro ponto mais na linha subjetiva, que talvez possa vir a ser abordado em provas de segunda fase. O juiz pode indeferir a prova, como eu falei para vocês, mas ele indeferindo, ele está sendo parcial ou não? O que vocês têm que se lembrar aqui é que a imparcialidade se refere ao objeto do processo, tá? O juiz, ele é imparcial porque, por exemplo, eu tenho uma ação contra vivo e eu sou magistrada. Eu posso julgar processos contra vivo? Não. Então está relacionado ao objeto ou ao sujeito do processo, a minha parcialidade ou imparcialidade. Em relação à prova, não existe essa dicotomia, essas questões, porque a prova está relacionada ao processo. Vocês se lembram que sempre é comum, né, esse jargão de dizer que a prova, depois que ela é produzida, ela não é das partes, ela é do processo. Tanto que muita gente, principalmente no processo penal, fala assim, as testemunhas da acusação. Não é testemunha da acusação, porque a testemunha arrolada pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, pode vir a prestar um depoimento favorável ao réu. Então, ela é testemunha do processo, embora tenha sido indicada por uma determinada parte, tá certo? Além disso, além dessa questão principiológica, eu deixei aqui do Eduardo Cambi uma citação e vocês podem até se debruçar sobre ela, sobre essa questão do direito fundamental à prova. Mas além desses aspectos mais subjetivos, eu quero conversar também com vocês sobre uma questão que é muito vista no processo penal e pouco utilizada no processo civil, que é a prova emprestada. Vocês já devem tem muitos julgados do STJ nesse sentido, se debruçando sobre o empréstimo de prova.
Antes de ter uma jurisprudência mais consolidada e o CPC vinha expressamente admitindo a prova emprestada, tinham alguns julgados que admitiam a prova, outros não. Outros diziam que tinham que envolver as mesmas partes, outros não. Outros entendiam que deveria ter ocorrido contraditório naquela prova que seria utilizada a título de empréstimo, tá certo? Então hoje o que é que se consolidou a título de prova emprestada? E esse dispositivo, 372, desculpa, ele serve tanto para o processo civil quanto para o processo penal. Vocês vão ver em um dos enunciados, amanhã eu trago o número dele, que, salvo engano, do CJF e do FPPC tem também, que as provas no processo civil, as questões no processo civil, quando não forem contraditórias ao processo penal, elas podem ser aplicadas subsidiariamente. Então, por exemplo, prazo em dias úteis, pode? Não pode, porque tem previsão específica no Código de Processo Penal. Mas o que não tem e não gera prejuízo, pelo contrário, isso aqui vai ser um benefício para a defesa. Então, nessa hipótese, é sim possível aplicar o processo civil ao processo penal. O 372 do CPC, ele diz exatamente o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observando o contraditório. E na jurisprudência, o que é que se entende? Que essa prova emprestada, ela não precisa envolver as mesmas partes. Eu posso ter um processo A e B e a prova que eu vou pegar emprestada ser um processo entre C e D. Contanto que eu oportunize A e B de se manifestar previamente sobre essa prova, ou seja, de exercer a ampla defesa e o contraditório. Então não há necessidade nem de serem as mesmas partes e nem de essa prova a título de empréstimo ser, por exemplo, processo civil para o processo civil, processo penal para o processo penal. Não, eu posso pegar uma prova emprestada de uma ação penal, de uma ação na Justiça do Trabalho, numa ação na Justiça Federal. Não há necessidade de que os processos que estão sendo julgados, aquele que eu vou pegar a prova e aquele que eu vou utilizar, tenham a mesma competência, sejam da mesma jurisdição, tá certo? Então, passando essa fase da prova emprestada, que está na parte geral, diga, pode... Desculpa, mas na dinâmica como funciona isso? Você, tipo, se for uma OIT, você pega o CD daquele processo e passa para outro? Sim, tanto pode ser feito comunicando ao juízo, tá aqui o juiz, onde eu quero pegar o empréstimo dessa prova aqui. Eu posso peticionar para esse juízo, esse processo sendo público, qualquer pessoa tem acesso, e pedir para que ele extraia essa documentação e eu junte nesse processo. Ou então eu posso fazer uma certidão de objeto e pé desse processo aqui, que na prática é extremamente útil, e tirar uma cópia da prova que eu quero nesse processo e pedir para a secretaria certificar a autenticidade dela. Mas vocês, como defensores e os advogados, eles têm... dos documentos que eles juntam no processo, presumem-se verdadeiras as cópias. A outra parte é que vai ter que arguir a falsidade. Então, se o advogado da parte contrária falar, olha, o defensor público juntou uma prova falsa, não é você que tem que provar que aquele documento é verdadeiro, é a outra parte que eventualmente vai arguir a falsidade, que vai dizer por que aquele documento não é verdadeiro. Mas eu não vejo nenhum impedimento de um juiz se comunicar com o outro. Tem até um nome, dá-se um nome a isso, que se chama atos concertados entre juízes cooperantes. Está lá na cooperação nacional, cooperação jurídica nacional. O CPC não tem a cooperação internacional, a cooperação nacional. É um juiz cooperar com o outro, independentemente de ser um juiz do trabalho e um juiz da vara civil comum, tá certo? É difícil imaginar isso, mas é extremamente útil. Como é que isso pode acontecer na prática? Eu vou te explicar. Eu era juíza numa comarca e a comarca mais próxima era mais ou menos uns 150 quilômetros da minha. E aconteceu uma determinada situação em que o juízo, que é um juiz amigo meu, né, além de colega de trabalho, é amigo pessoal, ele determinou a expedição de um mandado de prisão por ocasião do não pagamento da prestação de alimentos. Só que a pessoa, o devedor, estava em Xinguara, estava na localidade, na minha jurisdição.
Nesse caso, eu só sou a executora da ordem, na verdade, o oficial de justiça. Eu só determino cumpra-se daquela comunicação. Mas, vocês imaginem o seguinte, o cara paga, ele junta o comprovante no processo, o processo ainda é físico. E aí eu vou juntar o comprovante nesse processo, vou esperar essa carta voltar lá para Tucumã e o juiz de lá vai mandar soltar, porque eu não posso, eu não sou competente para soltá-lo, né? Então, o juiz de lá que expediu a ordem de prisão é ele que vai ter que soltar. Por conta dessas problemáticas, é que se pensou, e isso vem sendo utilizado, em fazer um termo de cooperação entre juízos. No lugar de fazer toda essa movimentação, eu posso simplesmente combinar com o juiz que eu vou encaminhar por e-mail. Isso não está errado. Isso está previsto no código. O problema é que a gente não utiliza. Não, à vontade. Eu gosto de saber dessas... Na infância e juventude, pelo menos, não é raro isso acontecer. Já peguei alguns casos, isso estagiário da defensoria, na Unidade Regional da Infância e Juventude. Às vezes a gente tinha provas em algum processo ou que ajudavam o menino em uma outra cidade, no ABC, por exemplo, e os juízes se comunicavam com a vara por e-mail, assim. É muito mais prático, porque imagina se você tivesse que requerer ao juízo de onde tramita o processo para que esse juiz se comunique com o outro, né? E essa comunicação fosse feita por malote digital ou por carta precatória. Mesmo assim ia demorar. E a gente está lidando com a liberdade, nesse meu exemplo. Você também, nesse caso, está lidando com a liberdade ou com a situação de risco, se for uma medida protetiva, né? Então, é preciso a gente otimizar os procedimentos e não tornar o processo civil cada vez mais complicado. O Alexandre Freitas Câmara, uma vez eu estava dando uma palestra em Santarém, ele é um juiz lá do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele já está no desembargo, mas ele é magistrado lá do Rio. E a minha palestra era assim, foi bem no início do CPC. CPC de 2015, um código para juízes, advogados ou partes. E era uma crítica, na verdade, porque não é um código para ninguém, é um código para o jurisdicionado. E muito se falou, não, é um código para juiz, porque agora o juiz pode tudo. Não, é um código para advogado, porque agora os honorários do advogado pode ter majoração de honorários na fase recursal, o advogado pode, se quiser, juntar depois as custas, né, mesmo juntando em dobro, que seria uma penalidade, pode tudo para o advogado. Na verdade, a gente tem que sair desse pensamento individualista da nossa classe, né? De pensar, não, só serve para a advocacia, só serve para a defensoria pública. Na verdade, é um código para o jurisdicionado. E eu me lembro que quando ele entrou na sala, ele viu o texto da palestra e ele disse, quem é que vai dar essa palestra? Eu falei, não, calma. É uma crítica. Espera a palestra acontecer, porque realmente é uma crítica. É um código para o jurisdicionado. E fazer esse termo de cooperação, essa comunicação, como ele mencionou aqui em São Paulo, entre juízes, né, da vara da infância, é extremamente importante. E para que burocracia? Se a gente vai estar efetivamente concretizando um direito, concretizando, né, a liberdade, se for o caso, do adolescente infrator, ou protegendo, consolidando a tutela jurisdicional, se for uma medida protetiva, certo? Então, dá para fazer por termo de cooperação, dá para fazer por essa comunicação, não tem nenhum impedimento. Vamos lá. Eu quero conversar com vocês, embora o tema, essa questão do direito intertemporal tenha sido muito discutido ainda na fase, no avacácio legis de um ano do CPC de 73 para o de 2015, vocês têm que observar que muita coisa ainda está sendo processada com base no CPC de 73. Não com base no CPC, mas na época, né, antes da entrada em vigor, antes de 18 de março de 2016. Então tem muita coisa que vocês vão pegar, né? Tem coisas que eu peguei, inclusive, do Código Civil antigo, antes de 2002, ainda em tramitação, tá certo? Então, o que é que vocês precisam tomar cuidado em relação ao direito probatório? As disposições de direito probatório adotadas no CPC se aplicam apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir
do início da sua vigência. Então, se eu tenho uma prova que foi requerida e deferida antes de 18 de junho, 18 de março de 2016, desculpa, eu vou aplicar as regras do CPC de 73. Sem prejuízo, é claro, no caso da ata notarial, que eu mencionei a situação do Neymar, é uma prova nova, porque ela está prevista expressamente, mas já era uma prova que poderia ser utilizada como prova documental, tá? Então, eu posso sim aplicá-la. Outra coisa que vocês vão ter que tomar muito cuidado. Eu disse que a decisão de saneamento é nela que o juiz vai deliberar quais são as questões controvertidas de fato e de direito, quais são as provas que vão ser realizadas e a partir dela as partes vão ser intimadas para em 5 dias se manifestar sobre essa decisão de saneamento. Se vocês, como defensores públicos, quiserem, por exemplo, a produção de prova testemunhal, vocês vão ter que indicar, requer a produção de prova testemunhal e o rol de testemunhas. Não basta aquele peticionamento. Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito. Esse protesto genérico, ele é inválido. Embora vocês possam utilizar no momento da petição inicial e da contestação, após a audiência de saneamento, vocês vão ter que dizer quais são as provas que vocês pretendem produzir, porque é naquele momento que as provas serão produzidas sob pena de preclusão, tá certo? É claro que na petição inicial, vocês, quando estiverem lá com os assistidos, não vão ter ideia do que pode acontecer no curso do processo. E às vezes o assistido vem 5 dias depois que foi protocolada a petição e diz: doutor, eu tinha uma testemunha. Você ainda pode arrolar? Claro que pode, porque você ainda vai ser intimado na decisão de saneamento para indicar as provas que vão ser produzidas, tá certo? Aqui eu coloquei poder probatório do juiz e imparcialidade para se referir do que a gente conversou sobre a imparcialidade e parcialidade, que nesse caso das provas o juiz pode tanto ter a iniciativa probatória, como ele também pode indeferir as provas, mas o indeferimento tem que ser excepcional e a medida de produzir provas tem que ser em caráter subsidiário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu disse ontem que eu ia sempre tentar comparar o processo civil com o processo penal, porque embora a gente possa utilizar muita regra um de outro, existem peculiaridades, né, especialmente quanto às provas, no caso da confissão, especialmente, mas algumas coisas que podem ser úteis. E eu vou trazer uma situação para vocês que traz, mais uma vez, essa questão da imparcialidade, do juiz complementar apenas a prova. Eu era juíza de uma vara criminal e, infelizmente, o promotor quase nunca, um determinado, que tinha outro que sempre ia para audiência, um determinado promotor nunca ia para audiência, era raro ele comparecer às audiências. E aí o que aconteceu? O defensor público vinha para a audiência, vinha a testemunha tanto arrolada pelo MP quanto a testemunha arrolada pela defensoria. E aí começava-se a audiência, o que acontece? Prejudicadas as perguntas do Ministério Público. Existe na verdade, né, uma recomendação no Pará, e acredito que deve existir aqui, para os juízes que eles façam as audiências mesmo sem o MP, contanto que o MP tenha sido intimado. Porque isso é uma ausência injustificada. E se a ausência é injustificada, eu não posso prejudicar o réu que está preso e que veio para a audiência, muitas vezes trazer descolto, que já é uma dificuldade em qualquer estado, né? Às vezes vem de um presídio que está distante, vem e eu vou deixar de fazer a audiência por ausência injustificada do MP. Não é o correto. Mas qual é a dificuldade que o juiz vai ter? Prejudicadas as perguntas do MP, ele vai passar a palavra para quem? Para a defesa. E a Defensoria Pública muitas vezes falava, sem perguntas. E aí, o que é que o juiz faz? O juiz, nesse caso, existe uma discussão, principalmente no processo penal, vocês devem ler muito Aury Lopes, ou já devem ter, né, feito algumas referências a ele, porque ele é bem visto na Defensoria, já na magistratura. Em concurso, o pessoal pede para correr dele, porque ele é muito garantista, como se garantista fosse um defeito, que eu falei isso na primeira aula, e não é, segundo a minha visão. Nesses casos, o juiz, ele não vai estar atuando de forma complementar, vocês concordam? Ele vai estar produzindo a prova. Eu vou perguntar para a testemunha, você estava lá, você viu, eu não estou tirando dúvida, eu estou produzindo a prova integralmente.
Então, embora o processo penal, esse peso seja muito maior, eu entendo que também no âmbito do processo civil, o juiz não pode, mesmo sendo destinatário da prova, ele utilizar isso como uma forma dele ser o protagonista do processo, porque protagonizar o processo são as partes. As partes é que são protagonistas. Ah, Carol, mas o juiz, se tiver dúvida, pode perguntar? É óbvio que pode, porque para ele julgar de uma forma melhor, ele precisa esclarecer os pontos controvertidos. Se mesmo assim, produzidas todas as provas, o juiz não conseguir achar uma solução, ele não pode pronunciar o que se chama de non-liquid, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas ele não pode deixar de julgar dizendo, olha, não tem solução para esse processo. Ele vai julgar como? De acordo com o ônus da prova. Ele vai ver se o ônus cabia ao autor, não houve a inversão com base no CDC, na lei relacionada aos danos ambientais, ou mesmo na inversão dinâmica do ônus da prova. Nessa hipótese o juiz vai verificar, foi o autor que produziu a prova que se desincumbiu do ônus ou o réu não se desincumbiu? Então eu vou julgar, por exemplo, desfavorável ao autor, se ele não trouxe elementos capazes de confirmar os fatos constitutivos do direito dele, tá certo? Então o juiz, quando ele não tem solução diante daquele caso, a solução vai estar de acordo com a distribuição que ele fez lá na decisão de saneamento. Se lembrem, é um outro ponto na decisão de saneamento que tem que ser abordado, ele vai julgar com base no ônus probatório, tá certo? Existe uma doutrina, né, que critica muito esse poder probatório do juiz, especialmente juízes que, como eu falei anteriormente, se consideram como protagonistas do processo. E, na verdade, o juiz ele tem que se manter o mais equidistante possível para justamente não ter qualquer alegação de parcialidade. Com base nessa crítica, vocês vão ver que houve uma diferença entre a redação do CPC de 73 e a de 2015. Muita coisa de redação mudou. Vocês viram que lá no início do CPC, do artigo 1º até o 12, existe um rol de princípios. Se falou até no princípio de acesso à justiça, boa-fé processual, e muita gente falava, mas isso já existe. Só que existe uma coisa chamada simbolismo. E no Brasil isso significa muito, porque precisa estar escrito para a gente poder entender. Precisa estar expresso para a gente poder aceitar e utilizar. Então, o que aconteceu? No CPC de 73, o que o artigo 131 falava sobre o sistema de apreciação das provas? O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e demais circunstâncias constantes nos autos. Esse termo livremente, segundo essa doutrina que critica esse poder probatório do juiz, dava a entender que o juiz podia fazer qualquer coisa. Mas se a gente pensar no dever de fundamentação previsto na Constituição Federal, o juiz não pode fazer nada que não seja devidamente fundamentado. Então, mudou-se a redação, suprimiu, esse livremente e passou-se a adotar a redação seguinte: o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, e indicará na decisão as razões do seu convencimento. Vocês viram que o termo livremente saiu? Mas isso não significa que a apreciação da prova passou a ser a prova tarifada. Isso não significa que o sistema do livre convencimento motivado foi esquecido. Mas é uma simbologia para justamente mostrar para o juiz, acorda, você não pode ser o protagonista do processo e quando você apreciar uma prova, você tem que indicar: eu estou deferindo ou estou acatando o pedido da Denise porque a prova testemunhal Daniele, a prova testemunhal que ela apresentou é suficiente para comprovar o direito dela por isso, por isso e por isso. Então, lá na frente a gente vai ver o dever de fundamentação, mas aqui ele já pode ser verificado. E o dever de fundamentação, ele também está atrelado ao chamado dever de cooperação. Dentro da cooperação do juiz, existe o chamado dever de esclarecimento.
O juiz tem que esclarecer, inclusive através da emenda que a gente conversou na primeira aula, quando o juiz manda emendar, ele tem que dizer exatamente o que precisa ser emendado. Não pode só colocar, emende-se a petição em 15 dias e você fica feito barata tonta sem saber o que exatamente o juiz quer. Isso também envolve a cooperação. O juiz tem que esclarecer, porque mesmo que a parte não concorde, mesmo que vocês como defensores não concordem com a decisão, vocês vão ter meios para recorrer. Não dá para a gente recorrer no escuro. E é por isso que existem os embargos de declaração. Mas não dá para a gente analisar uma decisão jurisdicional sem perceber que o juiz efetivamente leu aquele processo, analisou aquela prova. Então, as partes, elas têm que ter o direito de intervir no convencimento do juiz. O juiz tem que levar em consideração o que as partes falaram, o que as partes produziram. Não basta simplesmente julgar o processo. Eu tenho que ter o poder de convencer o juiz. É por isso que muita gente, quando chega em audiência, fala assim, mas eu quero falar. Que horas é que eu vou falar? Quando é que eu vou falar? E quando a gente colhe o depoimento pessoal do autor e do réu, pede para que eles se separem. Ouve primeiro um, depois ouve o outro. E muitas vezes o que sai fica, mas o que é que não pode falar na minha frente? Né? Fique interessado em saber, porque é um direito das partes participarem do processo. Então, se eventualmente os assistidos pedirem, doutor, mas eu quero falar, calma. Vai ter o seu momento de falar e a outra parte que vai ter que requerer o seu depoimento pessoal. A gente conversou também sobre isso ontem. O próprio defensor, o próprio advogado, não pode pedir o depoimento pessoal do assistido do próprio cliente. Não tem como, isso não é viável. Mas a parte adversa é que vai pedir, ou o juiz ouvir de ofício, tá certo? E se o juiz quiser ouvir de ofício sob pena de confesso, ele tem que ter intimado antes a parte pessoalmente sob pena de confesso. Se eu quero ouvir a Dani naquela audiência, eu, magistrada, eu tenho que intimar a Dani pessoalmente, não é através do defensor público ou do advogado, se ela tiver advogado particular, tá certo? Senão não vai incidir a pena de confesso. Saindo dessa questão linguística aqui, olhem muito isso e leiam. Isso aqui ainda cai em prova como pegadinha. Cai na prova, principalmente aquelas bancas mais letra de lei. Coloca a redação do CPC antigo e aí sua cabeça de tanto ler o CPC de 73, você tá acostumado quando você começa... Eu não sei se é com vocês, acontece assim, quando você começa a ler um item e você parece que dá um... É esse, nem termina. Aí você nem termina, só que esse não termina é o que vai te prejudicar. Porque a mudança, se você perceber, é muito tênue. Não mudou o sistema, mas a redação mudou. E em primeira fase, infelizmente, a gente emburrece estudando, né? Então a gente tem que estudar letra da lei. Quando eu falei em fundamentação, eu mencionei para vocês várias vezes o 489, parágrafo 1º. Isso aqui é o medo dos juízes. Tanto que existe um enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados que diz que esse dispositivo não se aplica aos juizados especiais. É um entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Não é o entendimento da maioria da doutrina, não é o entendimento que vem prevalecendo, tá certo? E o que a gente precisa saber desse dever de fundamentação aqui? O 489, parágrafo 1º, ele não diz como o juiz tem que fundamentar, mas ele diz como não se considera fundamentada uma sentença. Então, por exemplo, se limitar à indicação ou reprodução de paráfrase de ato normativo, sem explicitar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Vocês já viram decisões que simplesmente pega o texto da lei, joga, né, principalmente para decretar prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e da instrução processual penal, da periculosidade do réu, da possibilidade de voltar a cometer crimes, decreto a prisão preventiva com base no artigo 312 do CPP. Não é assim? Tem muitas decisões desse jeito. Essa é uma fundamentação extremamente genérica, suscetível tanto de embargo de declaração, quanto, no caso do réu, vai ter que ser por HC, tá? Então,
Isso aqui pode sim ser aplicado no processo penal. Tem muita gente aplicando esse dispositivo aqui para dizer para os juízes de varas criminais que eles não estão fundamentando adequadamente a decisão. Simplesmente trazem, por exemplo, no âmbito do direito civil, com base na função social da propriedade. O que é função social da propriedade naquele caso concreto? Porque não basta eu pegar o livro do Tartucci, maravilhoso, e dizer aqui, função social da propriedade é isso, segundo o Tartucci. Mas cadê a função no caso concreto? Até porque, se a gente pensar na teoria dos precedentes vinculantes, aquele rol do artigo 927 do CPC, o advogado, quando ele quiser demonstrar para o juiz que aquele caso concreto não é igual ao do precedente, ele tem que fazer o tal do distinguish, né? Ele tem que fazer a distinção entre o precedente vinculante e o caso concreto. Ele tem que dizer para o juiz, excelência, é o seguinte, o STJ decidiu assim, o caso do meu assistido é extremamente parecido, mas não é igual. Então eu vou fazer a distinção. Por que o juiz também não tem que fazer a distinção? Por que ele não tem que dizer que naquele caso concreto, aquele precedente que ele está jogando, porque muitas vezes as decisões vêm assim, com base na súmula 373, julga improcedente o pedido. Mas aquele caso realmente se enquadra na súmula? O juiz também tem que fazer isso. Isso tudo decorre do dever de fundamentação. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto de sua incidência ao caso, como é o caso da ordem pública, da função social, todos esses conceitos, essas cláusulas abertas, suscetíveis de interpretação, que muitas vezes são lançadas numa decisão e nem se sabe o que é que ela quer dizer. Invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão, isso aqui vai se sujeitar provavelmente aos embargos de declaração por contradição, porque se o juiz, no decorrer da fundamentação, ele diz, por exemplo, mas se o autor tivesse feito isso, o meu julgamento não seria de improcedência. Só que o autor fez exatamente o que o juiz disse que ele não fez. Então há uma contradição aí, tá? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Eu falei ontem, não precisa o juiz rebater um a um. Tratar, por exemplo, no âmbito do direito de família, se houve ou não houve traição. Se aquilo ali não é fato controvertido para aquela sentença, para aquele processo. Então o juiz não vai precisar enfrentar um a um. Como também não vai precisar enfrentar quando houver prejudicialidade. Por exemplo, tem uma ação de investigação de paternidade cumulada com a ação de alimentos. Se a investigação de paternidade é feito o exame de DNA e dá negativo, eu preciso argumentar sobre os alimentos? Óbvio que não. A não ser que a parte venha indicar que aquela relação de filiação é socioafetiva, decorre da socioafetividade. Aí tudo bem, eu saio da biológica e vou para a socioafetividade. Mas em regra não é assim, tá certo? Então tem que analisar. Nem sempre o juiz precisa fundamentar ponto por ponto, mas se eles forem relevantes, tem que constar na fundamentação. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os fundamentos, que foi o que eu mencionei, né? Por exemplo, você que atua na execução penal, que você falou, né? Acho que você que falou que... Na primeira aula você tinha falado que atua na execução penal, não é isso? Não? Ah, eu pensei que você tinha conversado alguma coisa de execução penal. Mas, enfim, na execução penal, muito acontece, quem trabalha, quem já viu, de, por exemplo, trazer aquela súmula que fala do exame criminológico. E traz a súmula como se o exame criminológico fosse essencial. E não é. Ele é excepcional. E não justifica por que está fazendo o exame criminológico. Ah, porque o réu, já vi muito isso... O réu é reincidente e cometeu um crime hediondo. Isso é fundamentação? Isso não é fundamentação. E aí invoca a súmula sem dizer por que aquele caso concreto se adequa ao caso que está em julgamento, tá certo? Na primeira aula eu falei para vocês assim, gente, tomem muito cuidado com entendimento de jurisprudência. Não decorem a ementa. Estudem o julgado, entendam, compreendam, porque no caso da defensoria, que foi o exemplo que eu dei, vai cair em prova. Defensor público, para ingressar na carreira, não precisa ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Vai cair assim.
Mas, na verdade, os concursos podem continuar a exigir a carteirinha da OAB. Mas para o exercício da atividade de defensor que decorre da lei, a capacidade postulatória já é inerente à legislação, então vocês não precisam ficar pagando anuidade da OAB ad eterno para poder exercer a função de defensores públicos, tá? Mas vai cair de uma outra forma, e se a gente só decora a ementa, isso pode até servir para a primeira fase, quando ela cai exatamente a emenda. Se cair um pouquinho de verso, a gente já vai escorregar, tá certo? Por fim, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto. Acontece muito o juiz, por exemplo, se referir, eu não me recordo do número, mas eu acho que é a 231 do STJ, que quando fala da dosimetria na segunda fase da pena, que incidem as agravantes e as atenuantes, indica que ela não pode ser aquém do mínimo legal. Eu não posso fixar, mesmo que tenha confissão, que o réu tenha menoridade relativa, enfim, eu não posso colocar abaixo do mínimo legal. Eu, Carol, entendo que essa súmula fere o princípio da individualização da pena, como vários professores já vi escreverem sobre isso. Mas por um dever de fundamentação e de vinculação aos julgados do STJ e do STF, eu invoco essa súmula, tá? Eu posso até dizer, ressalvo o meu entendimento pessoal, porém, considerando o enunciado sumulado 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena igual, na segunda fase, igual à da primeira, tá certo? Eu não posso fugir da aplicação desse entendimento, especialmente porque o 927 do CPC fala que os entendimentos sumulados do STJ e do STF, ele tem força de vincular todos os órgãos do judiciário, tá certo? Além desse dever de fundamentação, a gente já começou a tratar na aula passada, então eu não vou ser tão repetitiva até para a gente conseguir ainda falar sobre cumprimento de sentença, que é muita coisa, envolve alimentos, tem muito entendimento, tem muitos julgados, então eu quero chegar até essa fase com vocês. Mas eu já adiantei que ônus da prova é uma possibilidade que o juiz tem de, se não conseguir chegar à conclusão ao caso concreto, ele, com base na teoria dinâmica ou estática, distribuir esse ônus e julgar aquele procedimento. Gosto demais dessa frase do Marinoni e sempre utilizava nas minhas decisões. O ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre alegações de fato da causa. Nessa acepção, o artigo 373 é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova e se a dúvida paira sobre a alegação de fato constitutivo, é o réu que vai sofrer o risco da improcedência porque ele não trouxe prova suficiente. Então, mesmo naqueles casos de revelia, que eu falei para vocês na aula passada, não gera automaticamente a procedência da ação. O juiz pode deliberar pela produção de provas, a parte autora pode produzir provas e o réu, se chegar oportunamente nos autos, também poderá produzir as provas, tá certo? Esse ônus probatório, ele pode ser objeto de negociação entre as partes. Eu não sei se vocês tiveram a aula da parte geral já do CPC. Já tiveram sobre negócio jurídico processual, calendarização? Ainda não? Tá. Então vamos lá. É possível que as partes convencionem os seus ônus, as suas faculdades, antes ou durante o processo. Existe uma convenção jurídica pré-processual e também no curso do processo. Podem dizer, por exemplo, eu e a Uli vamos fechar um negócio e a gente fez um contrato, né? Estamos na fase extrajudicial. Só que já imaginando um possível conflito, eu chego para a Uli e digo assim, vamos já deliberar uma convenção processual aqui, que se eventualmente a gente precisar vir a juízo, a gente não vai ter a possibilidade de produzir prova testemunhal. A gente não vai ter a necessidade de audiência de conciliação e estabelecer todos os parâmetros dessa negociação, tá certo?
Ela não pode, por exemplo, esse negócio criar alguma coisa que a lei não indica. Por exemplo, uma hipótese nova de agravo de instrumento. Eu não posso, tá? Então, existem limites. E onde é que esses limites estão? Eles são construídos diariamente pela doutrina e pela jurisprudência. Então, eu não posso negociar com a ULI, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar uma cláusula aqui nesse contrato que se nós precisarmos ir a juízo, a gente vai poder recorrer de qualquer decisão interlocutória que indefira a produção probatória, independentemente daquele requisito da urgência ou não. Não é possível, tá? Mas eu posso negociar como eu vou convencionar o ônus. Eu posso dizer assim, Uli, quem vai provar tudo vai ser você. É claro que o juiz, no momento que receber essa convenção, se for necessário ir a juízo, ele vai poder analisar se essa convenção é válida ou não, se houve coação, se houve algum defeito, porque isso é um negócio jurídico. Um contrato, uma convenção processual é um negócio jurídico. Então vamos lembrar lá do Código Civil, quais são os defeitos do negócio jurídico? Simulação, erro, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Então o juiz pode sim analisar esse contexto, esse contrato, essa convenção e eventualmente anulá-lo se ela não estiver de acordo com a legislação. Outra, já que a gente está falando na convenção, eu vou acabar mencionando para vocês a calendarização. Não sei se vocês ouviram esse termo, mas ele está previsto lá no 190 ou 191, está no 190 e outro no 191 do CPC. O que é que se diz esse processo? Isso eu acho que não vai ser muito utilizado por vocês como defensores públicos, mas na prova se pede tudo, né? Então é bom a gente saber. É possível que as partes elas estabeleçam juntamente com o juiz um calendário processual. Aqui, esse negócio jurídico processual sou eu e a ULI, tá? Mas a calendarização sou eu, a ULI e a juíza Daniele. Então, o juiz vai ter que conversar com as partes, estabelecer um calendário, por exemplo, no dia 1º de maio, 1º não de maio que é feriado, mas no dia 20 de maio será apresentada a contestação. No dia 15 de junho será apresentada a réplica. No dia 20 de julho será proferida a sentença, por exemplo, tá certo? Isso vai vincular tanto as partes quanto o juiz. A lei fala juiz, mas a gente tem que entender como juízo. Por quê? Porque se eu estou numa vara, na segunda vara civil, formalizei um calendário processual com a ULI, que é a parte autora, e com o David, que é a parte, que é a parte requerida, e imagina que eu saio e entro de férias. Durante esse período das minhas férias, provavelmente um juiz vai me substituir. Então, ele também vai estar vinculado a esse calendário. Isso é útil? É quando existe uma cooperação, um diálogo entre as partes. Mas enquanto a gente pensar no processo como um litígio, como um jogo de ou ganha ou perde, então a gente não vai conseguir atingir esse nível de cooperação, tá certo? Mas é extremamente útil. Carol, você já fez? Já fiz, em DPVAT. Vocês se lembram que eu mencionei? DPVAT, seguradora, não faz acordo antes de fazer a perícia. Então, eu particularmente nem marcava a audiência de conciliação e mediação, porque não adiantava. Se a prova vai ser produzida depois, como é que eu ia marcar antes e só gerar um atraso para as partes? Eu aproveitava a audiência dos processos que já tinham sido marcadas, a audiência de conciliação, para estabelecer com as partes um dia da perícia. Então, eu estabeleci o dia da perícia, a parte já sai intimada do dia da perícia, porque quem oferece, quem leva o perito, normalmente é a seguradora nesses casos. Mas a parte pode indicar um assistente técnico, tá certo? Então, já se fazia a perícia, a parte já saía intimada para se manifestar sobre o laudo, tá certo? E inclusive, colocava uma cláusula que se houvesse algum valor reconhecido no laudo, por exemplo, a incapacidade de 20%, se enquadra na tabela, no item 2 da tabela, eu não sei o valor decorado, mas suponha que seja R$2.000, a seguradora já depositava em juízo o valor. Ou seja, aceitava
Antes mesmo do laudo ser feito, já aceitava. Mas a parte não era obrigada a aceitar. Se ela quisesse eventualmente questionar, ela poderia na via recursal, se eventualmente a sentença fosse desfavorável para ela, tá certo? Então, é útil para essas situações, visualizando a atuação, futura atuação de vocês. Mas na teoria, né, letra de lei, o que vem caindo normalmente sobre esses dois temas os enunciados são os enunciados do FPPC e do CJF sobre negócio jurídico processual e são um pouco conflitantes porque, por exemplo, tem enunciado que diz que pode ser feito negócio jurídico processual para afastar a penhora do bem de família. Tem entendimento que não pode afastar, porque é uma matéria de ordem pública, gera prejuízo para as partes, afasta a questão da autonomia patrimonial e dessa necessidade de existir um patrimônio mínimo, mínimo existencial, um patrimônio mínimo, que é até uma teoria do Edson Fachin, o ministro do STF. Então, nesse sentido, não seria possível, mas é uma coisa que tem divergência a todo momento. Então, estudem os enunciados, mas façam um estudo crítico, né? Sempre lembrando de olhar na jurisprudência se eles estão sendo proferidos em acordo com a jurisprudência ou não, tá certo? Eu vou trazer o número deles, como eu trouxe os de ontem, né? Trouxe os de antes de ontem, amanhã eu já trago todos os que tratam de negócio jurídico processual. Nessa fase do recurso, eu mostrei para vocês, e é só para reforçar, quando há um indeferimento de alguma prova, não há recurso cabível, expressamente, mas pelo recurso repetitivo que o STJ alertou sobre a taxatividade mitigada, poderia, em tese, ser cabível. Mas aí vocês imaginam o seguinte, o David entra com um procedimento, ele é defensor público, e eu, juiz, indefiro a produção de provas. O David pode agravar, em tese, se ele demonstrar urgência utilizando aquele julgado do STJ, pode. Mas se ele não agravar naquele momento, preclui o direito dele de argumentar esse indeferimento de prova na preliminar de apelação? Não pode precluir, porque a gente não tem certeza. Preclui, por exemplo, se for o caso de uma tutela de urgência, porque tutela de urgência está lá prevista no rol do 1015, que toda tutela de urgência, toda tutela provisória, é agravável, toda decisão, tutela de evidência, tutela cautelar ou tutela antecipada. Então, nesses três casos, se eu não recorro e tenho uma decisão desfavorável para o meu assistido, vai precluir, tá certo? Então, eu não posso, lá na frente, em preliminar de apelação, questionar essa decisão interlocutória. Mas a partir do momento em que urgência tem caráter subjetivo, eu não posso ser prejudicado se naquele momento eu não agravei. Tá certo? Então, isso onde é que tá? Entendimento doutrinário. De quem? Maioria da doutrina, especialmente Marinoni, Daniel Amorim Assunção Neves, Fred Didier, todos vão nessa linha da não preclusão, tá certo? Existem também outros aspectos que eu quero conversar com vocês, sobre a desnecessidade das provas. Falei para vocês que a audiência de instrução e julgamento, ela só é marcada se for necessária a produção probatória naquela audiência. Mas algumas situações, elas não precisam de prova. Por exemplo, não dependem de prova os fatos notórios. Se for uma ação envolvendo, por exemplo, o caso que aconteceu em Brumadinho, da barragem, né? O juiz precisa comprovar, vocês, como defensores públicos, vão precisar comprovar a existência daquela tragédia, se foi um fato, crime, se foi um fato notório, não vai ser necessário. Mas essa notoriedade, se lembrem, ela não tem que ser íntima do juiz. Não é o juiz que deve conhecer, é a notoriedade social. É um fato que tem a relevância social. O juiz pode conhecer um fato que aconteceu no exterior porque ele acabou de viajar para lá. Mas as partes e o processo em si, que é público, não necessariamente
vai conhecer. Então a notoriedade tem que ser nesse sentido. Lá em Brumadinho passou na Globo, passou no SBT, tiveram vários movimentos nesse sentido, todo mundo sabe do que aconteceu. Não é só o magistrado, não é só uma das partes, tá? Também não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Então, se por exemplo, eu entro com a ação de indenização por dano moral e material e ao ser intimado, ser citado, o réu para contestar, ele silencia sobre os danos materiais, ele está praticamente confessando, ele não está dizendo que houve o prejuízo material expressamente, mas o silêncio, quem cala, consente. Então também nessas hipóteses não vai haver necessidade de provas. É claro que o juiz, mais uma vez, se entender que há alguma obscuridade nessa situação, pode ter a iniciativa probatória e deliberar pela sua realização, mas em regra não há necessidade. Admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor limita a presunção legal de existência ou de veracidade. Sobre fatos notórios, eu trouxe até aqui um trecho de um livro, eu salvo engano é do Marinoni, sobre essa questão do juiz não ser um fato conhecido especificamente pelo juiz, e sim um fato social. Diz o seguinte, é do Gajardoni. O juiz, ao decidir sobre a notoriedade de um fato, deve ter em mente que seu conceito é relativo. Um fato conhecido seu pode não indicar a certeza do conhecimento geral, tá? Então é muito importante essa questão. Além disso, o que é que tem de presunção legal? Em cujo favor limita a presunção legal? Me deem um exemplo. Vocês se recordam no CPC? Se lembra de nenhuma presunção? Gratuidade da justiça. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, não é? Deduzida por pessoa natural. A pessoa jurídica tem que comprovar a hipossuficiência. Então há uma presunção. Também há presunção que não está na lei, mas decorre de entendimento da jurisprudência. Por exemplo, dano moral. Dano moral se considera in re ipsa em várias situações, dentre elas, por exemplo, negativação indevida, quando é apontado o nome ao SPC e ao Serasa, dano moral decorrente de violência doméstica, né? O STJ decidiu recentemente que a mulher que é violentada, ela pode pleitear a indenização por dano moral sem a necessidade de que haja produção probatória para comprovar a ofensa a um direito da personalidade. Onde é que vocês vão perceber muito isso? Lá na sentença penal. O juiz na sentença penal não tem que fixar o valor mínimo da reparação? Ele vai poder fixar se, tendo pedido do MP ou da vítima, não tiver prova? Vai. Por quê? Porque a prova é in re ipsa, o dano, é in re ipsa, tá certo? Então ele vai fixar um valor mínimo, mas a vítima que foi atingida pode dizer assim, olha, meu abalo não foi somente esse. Como a sentença criminal, ela tem esse efeito, o juiz pode condenar minimamente, e se a parte quiser, pode complementar o valor da condenação no juízo cível. Compreenderam? Outro dano moral, a gente está no campo do dano moral, in re ipsa, agressões à criança e ao adolescente. O adolescente ou a criança, quando agredidos, eles podem, através de seus representantes, eles pleitearem a indenização por dano moral e não precisam comprovar a ocorrência desse dano, porque ele é in re ipsa, tá certo? Atraso de voo? Não, aí já não é. Tem até uma tabelinha. Eu vou mandar tudo isso que eu tô falando, Uli, anota para eu lembrar de passar para vocês. Eu fiz até uma tabelinha recente sobre o que é que o dano moral, o que é que o STJ considera como dano moral in re ipsa e o que é que o STJ não considera. Nesse caso, simples atraso de voo internacional não gera dano moral in re ipsa. Pode gerar, mas tem que ser comprovado, tá certo? Não é in re ipsa. Então, continuando. A gente vai entrar um pouco deixa eu ver se já deu... Que horas são? Eu tô sem o... Tá. Quando for 8h40, você me avisa... 8h45, né? Que a gente faz até 9. A gente vai entrar agora... Se tiver alguma dúvida sobre essa parte geral das provas, tem algum questionamento, alguma coisa prática que eu possa ajudar vocês? Diga. Mas essa questão
questão, por exemplo, da presunção com relação à gratuidade da justiça, é sempre natural o juiz não se contentar com a simples declaração da parte. Ele sempre pede, junto à declaração de imposto de renda, junto ao extrato bancário, junto ao elite. Mesmo a lei dizendo uma coisa, acabou... Não sei se é um cuidado que ele tem, para não gerar eventual prejuízo. Eu acho que porque assim, custas é o que o tribunal arrecada. É o que dá vida ao tribunal. Então, tem meta, inclusive, de arrecadação. Então, eu acho que, não sei se meta, mas, por exemplo, lá no Pará, eu tiro do exemplo de lá, tem um ranking das comarcas que mais arrecadam. E salvo engano, o tribunal que tem o valor de custas, a tabela de custas, uma das mais altas também. Então, tem isso aí. Eu me lembro bem quando eu fazia Bacen, Renajude, Infojude, todos os judes possíveis para tentar a penhora, e cada um tinha um valor, era pequeno, mas cada um tinha um valor. Só que às vezes a parte pedia o Bacen, o Renajude, o Infojude, o Ciel, todos os meios de consulta possíveis. E gerava uma custa para cada uma. Né? Então, isso, apesar de ser muito pouco, gera um nível de arrecadação. Então, eu acho que pode ser por esse lado da questão arrecadatória e também para evitar que pessoas... Acontece muito, vocês devem ter visto até um meme, que é um cachorrinho, que ele aparece todo assanhado em uma das fotos, todo sujo, e aí diz assim, pedindo a gratuidade no processo. E na rede social ele aparece limpinho, de óculos, todo cheiroso. Porque, infelizmente, aquele velho termo, os justos pagam pelos pecadores. Quem é certo e faz as coisas certas, acaba pagando pelos outros. Mas o que precisa é a mera declaração de hipossuficiência financeira. Se o juiz, com base naquela declaração, tiver dúvida, aí ele pede para que a parte junte algum comprovante, tá certo? Mas ele não pode indeferir de plano. Isso, além de estar no CPC, saiu agora o entendimento consolidado do STJ. O juiz não pode indeferir a gratuidade sem antes oportunizar a parte de comprovar a hipossuficiência. É diferente da pessoa jurídica quando ela entra com um procedimento, não no juizado especial, porque microempresa, né, de ME e EPP podem entrar no juizado especial, mas não paga custas em primeira instância. Mas suponha que seja na justiça comum, ela precisa desde já comprovar que ela é hipossuficiente economicamente, tá certo? Então, assim, não é para ser uma regra, mas é o que acontece, acho que pela finalidade arrecadatória e também para evitar algum tipo de fraude. Tá? Mas nada impede que o juiz, no curso do processo, ele venha revogar esse benefício, se porventura verificar que a parte mentiu, que na verdade ela tem condições financeiras, ele oportuniza, a parte não comprova e o juiz revoga, tá? Mas essa revogação não retroage, tá certo? Se a parte não pagou, eu não vou revogar e deixar como penalidade que ela pague tudo antecipadamente. O que passou, passou. O benefício durou até aquele momento, tá certo? Como também, já que você falou da gratuidade, deixa eu mencionar um entendimento que também pode ser muito útil para vocês. Pensem o seguinte, uma ação foi proposta hoje, a parte assistida de vocês, embora enquadrada naqueles 3 salários mínimos, tinha condições de pagar as custas iniciais. Uma suposição. Pagou as custas iniciais, né? São três salários, né, que vocês falaram, para ser atendida pela defensoria, né? Então, vamos supor que a pessoa receba esses 3 salários, porém, ela tem condições de custear as despesas iniciais do processo. Só que chega um determinado momento que ela não tem mais condição. Vocês, como defensores públicos, podem pedir a gratuidade a qualquer momento, inclusive na fase recursal. Só que essa decisão que concede, ela não retroage também. Então, não vai atingir os atos anteriores, tá certo? Ela nunca retroage, tá? Então, no caso do recurso, se, por exemplo, chegou na fase recursal, o assistido diz, doutor, eu não tenho mais condições, pode pedir a gratuidade, diga. E ela também pode ser para um único ato. Pode ser para um único ato. Se eu quiser só para uma prova pericial, não tem problema. E também pode haver o parcelamento,
tá? Eu não sei como funciona o parcelamento aqui em São Paulo, mas lá no Pará foi deliberado, teve uma resolução que foi até bem criticada pelos juízes, porque no Pará a resolução dizia o seguinte, porque eu não sei se ainda está válido ou não, mas era assim, a parte entrava com o processo e já parcelava inicialmente. O próprio sistema que extrai as custas já permitia o parcelamento, em até 6 vezes, eu acho, tá? Então, eu acho isso errado. Por que eu acho errado? Porque o parcelamento, quem concede é o juiz, verificando se há ou não necessidade. Imagina se a parte não quer parcelar em 6 vezes, as custas iniciais é de 30 mil reais, ela não tem condições de parcelar em 6 vezes. De toda forma, ela vai ter que esperar a decisão judicial, tá certo? E o juiz, quando ele decide, ele não vai esperar a parte pagar, por exemplo, se for um parcelamento em 6 prestações e tem uma tutela de urgência. O juiz vai esperar os 6 meses, as 6 prestações para conceder a tutela de urgência? Claro que não. Né? Então eu acho um pouco equivocado, mas não sei como funciona aqui. Se é o juiz que concede ou se direto, quando você ajuiza o processo, é possível esse parcelamento automático, digamos assim. Assim, você pede na petição inicial e aí... É o juiz que concede. Então, pronto, é o juiz que analisa ou não o parcelamento. Porque se ele conceder a gratuidade, ele pode conceder em partes, né? Ele analisa. Lá não. O que eu estou te falando é, entra com o processo, aí você não extrai as custas pelo próprio site do tribunal, já era possível parcelar, ou seja, antes de distribuir. Entendeu? Esse parcelamento automático. Então, eu não sei como funciona. E aí vocês veem como é diferente em cada tribunal. Aí imagine em juizado especial, que é pior ainda, porque cada juiz tem o seu código, cada juiz tem uma lei 9.099. É incrível. Cada um adota um procedimento. E isso é muito ruim, porque eu trago alguns exemplos para vocês rirem, mas que são trágicos, mas a gente acaba rindo. Muitas partes chegavam assim, não, caiu na vara da doutora, que ótimo, ela dá dano moral. Não caiu na vara de um fulano, não concede dano moral. Às vezes, é claro que existem entendimentos que realmente não estão consolidados, mas uma situação, por exemplo, de negativação indevida, é dano moral na certa. A não ser que a pessoa já tenha várias negativações anteriores, já é aquele devedor quanto mais. Então, se cada juiz adota um entendimento, cada juiz adota um procedimento, porque eu já vi juízes, por exemplo, o procedimento do juizado especial que a gente, se der tempo, vai estudar. A audiência lá é una, lá na lei. Mas eu sei que em alguns locais se faz audiência de conciliação e um tempo depois se faz audiência de instrução e julgamento, né? Às vezes essa audiência de conciliação é feita até por um núcleo de conciliação prévio, tudo bem. Mas, em regra, é uma audiência una. Então, aconteceu já um caso em que um advogado foi intimado, o réu foi intimado, foi citado para comparecer à audiência e no próprio mandado de citação constava: deverá ser apresentado por ocasião da audiência de instrução e julgamento, caso não haja conciliação, a contestação oral ou escrita, que é como está na legislação. E o advogado chegou e disse: não, mas não é só conciliação hoje não? Não, doutor, é audiência una. O juiz que faz a conciliação e a instrução. Então, já que eu estou fazendo a conciliação, vamos fazer logo tudo, né? E aí chega, não, mas fulano, juiz tal, adota outro procedimento. Mas está aqui, foi intimado. Teve o dever cumprido aqui de aviso, eu alertei, está aqui no mandado. Se você não prestou atenção, sinto muito. Mas isso é muito ruim, porque cada um segue de um jeito, né? Cada juiz tem o seu próprio. Tem uns que eu não sei se vocês já viram, até saiu em algum Instagram uma decisão de um juiz dizendo que ele não entende que não se aplica o CPC de 2015, já afastando, tu viste? Afastando a aplicação do CPC. Né? É estranho, né? Não é negócio jurídico processual que eu e você fazemos um negócio e dizemos assim, vamos aplicar o CPC de 73, que é mais fácil, né? Não, deixa-se de aplicar, acho que cria um código novo, faz uma mistura aí de leis, porque no processo penal não pode fazer esse mix, né? Você pegar a lei de drogas antiga e pegar a lei nova, mas no processo civil o pessoal está fazendo.
Então, é muito prejudicial porque a gente não tem uma estabilidade, uma segurança jurídica zero, né? Agora vamos lá para provas em espécie. Eu vou sentar um pouquinho, que hoje eu caminhei na 25 de março, fui comprar umas muambas, eu tô cansada. Mas vamos lá. Existem algumas provas em espécie que eu quero tratar com vocês. A gente falou um pouco da ata notarial e vamos começar a produção antecipada de provas. Vocês se lembram que no CPC de 73 existia o procedimento cautelar? As medidas cautelares, elas não sumiram. Eu posso ainda pleitear sequestro, arresto, produção antecipada de provas. O que não existe é o procedimento cautelar autônomo, mas as medidas cautelares, por óbvio, para acautelar o processo, elas ainda existem. E o que é que tem diferente na produção antecipada de provas? Esse procedimento, ele tem a finalidade de documentar uma prova. Ele não tem caráter litigioso. Então, por exemplo, eu tô numa situação, peraí, caiu. Eu tô numa situação em que uma testemunha que vai ser muito útil para um processo futuro, eu preciso colher o depoimento dela, mas ela vai se mudar para o exterior. Carta rogatória é a pior coisa que existe no mundo, porque tem inúmeros requisitos, depende de várias questões, né, jurídicas no país em que vai ser cumprida a comunicação, então é extremamente difícil. O que é que vocês, como defensores públicos, sabendo que o assistido chegou lá para vocês e falou, olha, eu ainda não tenho todo esse material probatório para instruir a petição inicial, mas essa testemunha que vai me ser útil, tá certo? Ela vai viajar na semana que vem. Então, eu posso pedir a produção antecipada dessa prova para que ela fique documentada no processo? Posso, tá certo? Quais são as hipóteses de cabimento da produção antecipada de provas? Está aí no artigo 381. Quando haja fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação dos fatos, nesse exemplo que eu dei. Quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição das partes, pode, por exemplo, ser esse caso também. Aquela testemunha, ela é essencial para sanar a divergência futura entre eu e o requerido que eu vou ajuizar aquele processo. Então, eu posso sim utilizar essa prova a título antecipado. O prévio conhecimento ou evitar o ajuizamento da ação. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Uma advogada lá de Xinguara, ela propôs uma produção antecipada de provas, foi a primeira que eu tive contato. E ela chegou assim para mim, doutora, eu não quero nada. Eu só quero saber se a minha cliente realmente fez esse contrato. Cliente dela era uma pessoa idosa, que já tinha sofrido vários golpes, tá? E muitos idosos, vocês vão atender pessoas assim, estão passando pela rua, e aí vem uma pessoa e oferece empréstimo consignado, supera a margem consignável, né? E esse empréstimo é tanto descontado do salário quanto descontado de um cartão de crédito que vai surgir aí no meio, tá? Então, nesses casos, é muito comum acontecer essa produção antecipada de prova, porque pode ser que aquela idosa realmente tenha feito aquele empréstimo, mas dificilmente fica com a cópia do contrato. Quando ficam, não leem. Quando leem, não entendem. E quando leem e entendem, perdem. Então, não adianta, né? Então, nesse caso em específico, ela queria saber, confirmar se a cliente dela tinha realmente assinado aquele contrato ou não. E no caso concreto, o banco foi intimado para fornecer a cópia do contrato, simplesmente para evitar o ajuizamento de uma ação. Por quê? Estava de boa fé a advogada, vocês concordam? Ela não ajuizou uma ação pedindo, por exemplo, a declaração de nulidade daquele débito, porque ela não sabia se a cliente dela tinha feito ou não, ela precisava ter certeza. E se ela soubesse que a assinatura era da cliente, as testemunhas eram realmente indicadas pela cliente e o dinheiro caiu na conta dela, o que é que ela ia fazer? Não ajuizar a ação, tá
tá certo? Então isso é muito útil, principalmente nesses casos, tá? O procedimento da produção antecipada de provas, eu coloquei ele aqui para vocês, agora eu vou me levantar para poder explicar. Ele é um pouquinho diferente, tá? A petição inicial, ela pode ser proposta onde a prova vai ser produzida ou então no foro geral, que é o domicílio do réu. Ela pode ser proposta em um desses dois. No caso da testemunha, que eu dei o primeiro exemplo, pode ser proposta onde ela vai ser ouvida. Justamente porque se ela vai se mudar, vai para o exterior, né, na semana seguinte, não adianta a gente fazer a produção de prova e expedir uma carta precatória, porque vai demorar para ser cumprida, né? A petição inicial, ela deve ser feita com os requisitos de uma petição inicial comum, aqueles requisitos gerais, nome das partes, a qualificação, o juízo. Porém, além dos requisitos do 319, o advogado ou defensor público vai indicar qual dos incisos aqui se enquadra a possibilidade de produção. Eu não vou simplesmente, como advogada ou defensora, indicar, eu estou querendo essa prova porque ela é essencial para um futuro processo. Mas diga, porque você tem receio dessa prova sumir? Ou porque essa prova pode servir para um acordo extrajudicial entre as partes? Ou então, porque essa prova, se realizada, eu posso identificar que não vai ser necessária aquela demanda. Você precisa indicar aqui qual é a finalidade dessa produção antecipada de provas, tá? Se o juiz entender que está tudo ok, ele vai apreciar esse pedido, tá certo? E pode determinar a citação da parte que vai participar daquela prova, tá certo? A citação aqui é de qualquer interessado. Se, por exemplo, nesse caso da testemunha, tem 5, 6, 10 interessados, eu vou mandar citar todo mundo e vou mandar intimar a testemunha para produção daquela prova. Então, a citação é de todos os eventuais interessados. Aqui eu vou fazer uma espécie de projeção. Eu vou imaginar, se naquela demanda futura eu vou propor contra o David, a Uli e a Dani, então eu vou chamar os 3 para participarem dessa prova, para justamente ser possível, né, o conhecimento e o contraditório sobre essa prova. Se o juiz entender que não é o caso, que a petição não preenche os requisitos, ele pode mandar emendar, tá certo? Pode mandar emendar e se não houver emenda ou o juiz entender que não é o caso de produção antecipada, ele vai indeferir. E contra essa decisão de indeferimento cabe recurso de apelação, tá certo? Mas suponha que o juiz entenda que os requisitos estão presentes, ele vai determinar a citação dos interessados e depois vai deliberar pela produção daquela prova, chamando todo mundo, por exemplo, para aquela audiência onde a testemunha vai ser ouvida. Depois disso, o juiz vai proferir uma mera sentença homologatória, homologando a produção daquela prova. O juiz não vai se debruçar sobre a prova. Por exemplo, no caso da advogada que eu mencionei para vocês, em que ela quer o contrato para saber se aquele contrato foi formalizado pela cliente dela. Se eu, magistrada, eu visualizo o contrato e percebo, nossa, a diferença da assinatura é clara. Realmente, essa pessoa não fez esse contrato. Eu não posso me manifestar sobre o mérito dessa demanda, tá certo? Não posso. Eu só posso simplesmente, nesse procedimento antecipado, me manifestar sobre a produção da prova, se ela foi válida ou não, reconhecendo que a testemunha prestou depoimento no dia tal, que estavam presentes fulano, beltrano e cicrano, mas eu não posso me manifestar se a prova ela tem caráter válido para outra parte, se aquele contrato é nulo ou não, tá certo? Eu não posso me manifestar sobre isso. E aí, dessa sentença homologatória, meramente homologatória, não cabe recurso, tá certo? Não é cabível recurso contra a decisão de produção antecipada de provas. Entendam a diferença, por favor. Aqui é quando o juiz indefere o pedido de produção antecipada. Aí cabe a apelação. Mas se o juiz deferir e simplesmente homologar
aquela prova que foi produzida, contra essa decisão não cabe qualquer espécie de recurso, tá certo? Diga, à vontade. Você tem que indicar só para qual finalidade você quer aquela prova. Porque muitas vezes, nesse caso da advogada, como é que ela vai narrar os fatos? Ela pode até indicar, minha cliente entende que fez um contrato ou não sabe se fez um contrato, porque pode até ser prejudicial para ti narrar os fatos naquele momento. Entendeu? Porque se a advogada, por exemplo, disser assim, excelência, minha cliente fez vários contratos durante um determinado período, aí ela já está, né, talvez pisando em falso. É melhor não informar os fatos por completo. Mas, por exemplo, indicar, quero esclarecimento sobre essa determinada prova, pois a minha cliente não tem conhecimento sobre esse contrato e quer tirar essa dúvida, se realmente esse contrato foi feito por ela ou não. O exemplo que eu dei, como é teu nome que eu esqueci? Teu. Karen, né? Karen, eu dei um exemplo de produção antecipada que aconteceu comigo, em que a advogada pediu para que em sede de produção antecipada, que o banco fornecesse o contrato. Porque, segundo ela, esse fornecimento do contrato, ele iria cair nesse inciso aqui. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Tá certo? Então, se ela soubesse que realmente a cliente dela tinha feito aquele contrato, ela não iria entrar com ação anulatória de débito, acumulada com danos morais, materiais, tá certo? Então, foi esse exemplo que eu dei, tá? Diga. À vontade, claro. E se, por exemplo, isso já dentro do processo normal, uma parte se nega a juntar uma prova que só ela tem, o que pode ser usado como? Cabe um processo de exibição de provas? Sim, o juiz pode deliberar, inclusive pela busca e apreensão, né, se for o caso de algum documento, alguma penalidade, pode aplicar, inclusive, segundo entendimento aí, tem uma certa variação, as trentes, tá? Para entregar aquele documento, sob pena, entregue-se o documento no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Por exemplo, se tá o período, porque é uma obrigação. E o banco não entrega. Se o banco não entrega, o juiz pode suprir essa prova. Porque, na verdade, o que é que vai acontecer aí? Se o banco diz que não existe o contrato, ou silencia e não entrega, se ele não entrega esse contrato, né, a parte vai se sentir prejudicada, ele vai sucumbir nesse procedimento aqui, e quando a parte ajuizar a ação principal, isso aqui vai ser considerado como um ponto negativo para ele, porque a parte vai poder justificar que, ó, excelência, eu não estou juntando a prova porque eu não obtive êxito na produção antecipada de provas. E mesmo quando você está dentro de um processo de conhecimento, isso acontece? Acontece dentro do processo. Isso, claro. Dentro do processo, né, dentro daquele procedimento, o juiz pode deliberar, inclusive, para um terceiro apresentar a prova, se a prova estiver em poder de um terceiro, no curso do procedimento. Se esse terceiro não apresenta essa prova, e essa prova tem caráter relevante, o juiz vai ter que analisar com base no ônus probatório. Tá? Então, sempre vai sobrar para o juiz analisar com base no ônus se ele não tiver elemento suficiente, tá? Então, vocês entenderam a diferença do recurso aqui de apelação e da ausência de recurso naquele momento. Pronto. As provas em espécie, como eu já conversei com vocês no início da aula, eu estava falando do Neymar, não entrando para o lado criminal, mas da possibilidade que o Neymar teria de formular uma ata notarial para transcrever aquelas mensagens, toda aquela situação, porque a ata notarial, ela não transcreve só mensagens. O serventuário lá do cartório, ele não vai dizer só que eles tiveram aquela conversa, né, e que houve áudios, ele vai transcrever inclusive os áudios do WhatsApp, inclusive o teor das fotos, que a pessoa estava de roupa, sem roupa, vestida ou não vestida, tá certo? E isso é feito, como eu falei aqui, no âmbito do cartório, e vocês vão poder fazer, inclusive, de forma gratuita, porque incide o benefício da gratuidade para o assistido de vocês. Ata notarial é uma nova espécie de prova, ela é uma nova espécie de prova expressa, mas já existia a possibilidade anterior.
Além da ata notarial, eu conversei com vocês ontem, não sei se vocês vão se recordar, a gente falou que a decisão de saneamento é o marco para a produção de provas. Mas que é possível uma prova surgir depois dessa decisão. Vocês se lembram? Quem estava aqui ontem? Falei até assim, e se uma prova surgir no momento dos memoriais? É possível? Se essa prova foi produzida naquele momento, só se teve conhecimento naquele momento, sim. Mas o juiz, no lugar de sentenciar, ele vai ter que converter o julgamento em diligência para intimar as partes para se manifestarem em contraditório, tá certo? E onde é que tem esse dispositivo? Onde é que está? 434, 435. Em regra, a parte tem que juntar as provas no momento que ela apresenta o requerimento. O autor no momento da petição inicial, o réu no momento da contestação. Porém, é lícito as partes a qualquer momento juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los ao que foram produzidos nos autos. Então, se surgir alguma novidade na audiência de instrução, se, por exemplo, eu já tive uma ação de alimentos em que, no momento da audiência, uma exoneração, o pai suscitou que o filho estava matriculado para se exonerar, estava trabalhando de carteira assinada. Só que isso em nenhum momento foi dito, nem na petição inicial e nem na contestação. O que é que eu posso fazer? Juntar a comprovação de que ele realmente tem carteira assinada ou então que ele não tem. Um extrato, eu não sei, na Justiça do Trabalho, não sei se na Justiça do Trabalho teria, mas no Ministério do Trabalho com certeza tem. Deve vir alguma certidão negativa de que a pessoa não tem carteira de trabalho, deve existir esse documento. Então, eu posso juntá-lo posteriormente, porque aquele argumento foi suscitado no momento da audiência. Então, antes do juiz sentenciar, vocês como defensores vão poder se valer desse dispositivo, tá certo? Compreenderam? Pensem em documento, não é o documento que a parte esqueceu de juntar. É um documento que ele é novo ou um documento que, embora já existisse, uma situação de fato que já existisse, era desconhecido ou então que só foi suscitado naquele momento posterior à decisão de saneamento, tá certo? Deixa eu só voltar, pronto. Além da prova da ata notarial, sobre a prova pericial, eu quero conversar com vocês só duas situações. Eu mencionei que eu iria passar um pouco superficialmente sobre cada prova, porque para a gente conseguir chegar ao cumprimento de sentença, que tem uma maior incidência, mas vocês têm que ler a letra da lei, não tem jeito. Prazo para o perito apresentar o laudo, eu não vou ficar lendo letra da lei aqui para vocês, porque é inútil, tá certo? Então, prazos, tudo isso vocês realmente vão ter que trabalhar. E aí me lembra de outra tabelinha, que eu tenho só sobre os prazos do CPC, o que é o prazo do juiz, o que é o do defensor, o que é o do advogado, o que é o das partes, porque infelizmente a gente tem que decorar isso. E muito prazo mudou, tá certo? Muito prazo mudou e ainda vem sendo cobrado essa questão dos prazos. Prazos que eram de 5 dias foram para 10, de 10 foram para 15, tá certo? Então, a prova pericial, ela é aquela que busca alguém que tenha conhecimento técnico sobre um determinado tema, como é o caso do DPVAT, que eu já mencionei várias vezes para vocês. No caso do DPVAT, a prova pericial vai incidir sobre a pessoa, tá certo? É a pessoa que vai ser periciada. Não é um local, não é um objeto, é uma pessoa. Nesse caso em que a perícia é considerada personalíssima, ela só pode ser, a intimação só pode ser considerada válida se ela for pessoal. Vamos lá. Em regra, as intimações são dirigidas ao advogado das partes ou ao defensor público. Se for para apresentar algum documento, o defensor público vai ser intimado. Se o defensor público não tiver esse documento, ele vai pedir para o juiz intimar pessoalmente a parte para fornecer, tá certo? Mas suponha que seja designada uma prova pericial e a Dani vai ser periciada para identificar qual é o nível de lesão que ela sofreu. Nesse caso, o defensor público ou advogado particular vai poder ser intimado?
Não. Ele vai ser intimado no diário, o defensor público vai ter conhecimento da perícia, mas a Dani tem que ser intimada pessoalmente para que, se ela não comparecer à perícia, aí se considera preclusa essa produção de provas e provavelmente o juiz vai decidir de forma contrária a ela, tá certo? Então tem que ser intimado pessoalmente quando a perícia for personalíssima, for sobre a pessoa. Então lembrem-se disso quando muitas vezes vocês não vão ter contato com os assistidos. Eles vão se mudar, vão mudar de telefone e vão aparecer um ano depois. E aí vocês vão dizer, olha, o processo já está concluído para a sentença, mas eu não fui intimado. Então vocês vão chamar o feito à ordem, pedir para o juiz chamar o feito à ordem para retomar a marcha processual e que ele seja intimado pessoalmente para a realização da perícia, tá certo? A perícia, como eu disse na aula anterior, um pedacinho pode ser consensual. Eu e a ULI, como parte litigantes, podemos escolher o perito. Em regra, o perito é cadastrado no tribunal, tá? Ele tem um prévio cadastro segundo as especialidades, tá certo? Mas eu posso, com a cooperação da parte adversa, escolher o perito e esse perito não vai precisar ser cadastrado no tribunal, tá certo? É um consenso das partes. As partes negociam essa perícia, não vai caber ao juiz intervir, tá certo? Consensual, mais uma vez, voltando lá para os princípios, evidencia o princípio da cooperação e também da celeridade. Porque a prova pericial, dependendo do local e do tipo de perícia, às vezes nem tem perícia, nem tem uma pessoa qualificada para fazer aquela prova, tá? A confissão. Vocês devem lembrar da confissão no processo penal, que ela é revogável, ela é retratável, desculpa. O réu pode, lá na fase de investigação, dizer que realmente matou aquela pessoa. E na primeira fase lá do procedimento do júri, ele negar e dizer que não foi e voltar atrás. Não pode fazer isso. Como também pode negar lá na frente e confessar lá na primeira fase do júri. Como também pode negar nas duas fases e confessar só lá em plenário, caso ele seja pronunciado. É possível. No CPC, não. No CPC, a confissão, ela é irrevogável. Eu não coloquei aqui as diferenças, mas posso passar para vocês. A confissão no CPC é irrevogável. E o CPC diz o seguinte: mas ela pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Se eu fui coagido a confessar, eu posso pedir a anulação daquela confissão. Agora, atenção, a confissão não pode ser revogada por dolo, exceto se esse dolo levou ao erro de fato. Humberto Teodoro Júnior, ele tem um trecho do livro dele que fala sobre essa questão do dolo e ele diz o seguinte, abre aspas: o dolo quase sempre importará a astúcia para induzir a parte a confessar um fato contrário ao seu interesse, mas não necessariamente inverídico. Por exemplo, eu chego para, desculpa, eu tô com a memória ruim, para Karen, dolosamente, de forma passar medo mesmo para Karen, eu digo, Karen, é o seguinte, eu não estou coagindo, mas dolosamente de forma, eu estou articulando uma maneira de enganar a Karen, tá? O dolo de aproveitamento, lembrem lá do Código Civil, para Karen confessar um fato. Só que a Karen não quer confessar, mas esse fato é verdadeiro. Se a Karen confessa esse fato verdadeiro, mas que foi obtido a confissão através de dolo, ela não pode anular. Porque esse fato é verdadeiro, tá certo? Não confundam com processo penal. Eu tô falando agora de processo civil. Dolo não gera anulação de confissão. Dolo não gera anulação de confissão. Só erro de fato e coação. É o que está expresso no CPC, tá certo? Professora, mas se for verdadeiro só, né? De fato, se não for... Se ele não for verdadeiro, ele vai ter que argumentar que não foi, que na verdade disse uma coisa e que não era verdadeira, e vai ter que provar que não era verdadeira. Se ainda tiver tempo de provar e ele conseguir, caso contrário, o processo vai para a sentença com a inverdade. Entendeu? Vamos lá. Além dessa questão da confissão, existe uma outra prova que ela
ela é bem utilizada nos processos de interdição. Vocês já devem ter visto várias reportagens. Juiz vai até a casa da fulana para fazer, né, a entrevista por conta da interdição. O juiz vai até um local para averiguar como é que está a situação daquele terreno. Eu fiz muita inspeção em conflito possessório. Porque é melhor a gente ir até o local e ver como é que está a situação, ver se tem criança, se não tem, ver se derrubaram uma coisa ou outra, se realmente foi feita alguma benfeitoria ou não, porque é muito difícil você olhar só o que o oficial de justiça relatou, sua foto. É muito difícil. Então o juiz pode de ofício realizar a inspeção ou então vocês como defensores requererem a produção dessa prova. Excelência, seria melhor a realização de uma inspeção judicial. É claro que o juiz vai depender muito do convencimento dele, mas essa prova é extremamente útil, especialmente quando tem umas situações, por exemplo, vocês se depararem com conflitos agrários, eles são de uma magnitude gigantesca. Então, às vezes envolve situações de animais, situações de trabalho escravo. Eu não sei se aqui, eu falo isso porque realmente tem essa realidade no Pará. Então, situações de trabalho escravo. Então, para o juiz atestar essas condições, é só indo no local. Não tem jeito. Mesmo que tenha prova testemunhal, prova documental, prova pericial, o oficial de justiça certificou as condições de trabalho, a inspeção judicial é a melhor forma. Mas o juiz pode ir lá sozinho, ele vai lá do nada, tá passando ali, sabe que tem aquele processo lá no fórum, no gabinete dele, tá concluso, e o juiz, rapaz, eu vou passar ali naquele terreno e vou dar uma olhada para ver se realmente... Não pode, né? Não pode fazer isso. O juiz, para realizar a prova, ele tem que intimar as partes. Então, o juiz vai intimar a Uli e a Dani, que são autor e réu, para comparecerem, se quiserem, na produção daquela prova. Ele não pode, por mera liberalidade, ir e não fazer, né, não comunicar as partes para que elas possam acompanhar. E, além disso, tem que ser feito um relatório, basicamente um relatório da diligência. O juiz vai como se fosse um oficial de justiça. Do jeito que o oficial de justiça certifica, ele vai ter que certificar que viu isso, que viu aquilo. Não pode simplesmente o conhecimento ficar aqui dentro, né? E na hora de proferir sentença, ele se lembrar que ocorreu isso, aquilo, que visualizou Y, X, Z. Ele tem que realmente relatar para que as partes possam ter conhecimento. O que não está nos autos não existe, né? Então, realmente tem que estar no processo. A gente vai... Que horas são? Então a gente dá um intervalo e volta para a prova testemunhal.